Olá, meus amigos. Hoje eu vou responder a pergunta: após um relacionamento com um narcisista, acham que podem vir a ter esse transtorno? E eu começo com a leitura de um post que diz assim: já andei com cobras, mas não rastejei com elas. A gente até se mistura, mas nunca se iguala. E esse é um fato sobre a relação com narcisistas. A gente sabe que um relacionamento, né, com um narcisista patológico, ele vai trazer marcas e modificações muito profundas numa pessoa que passou por esse tipo de relação. Isso deixa marcas, infelizmente, e inclusive eu falo até de alterações, né, na neurofisiologia cerebral das vítimas. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre esse tema, né? Eu tive recentemente uma formação, um aprofundamento que eu senti necessidade de fazer na área do neurodesenvolvimento para entender aí muito mais de forma muito mais aprimorada algumas questões em volta do narcisismo patológico e poder estar trazendo uma informação ainda mais qualificada para ajudar você a entender. Você que passou por uma relação abusiva, você que passa por uma relação abusiva, é natural que as pessoas saiam muito abaladas, né? Eu falei também num outro vídeo aqui sobre o que acontece, né, com estruturas cerebrais como o hipocampo, como as amígdalas, mas respondendo à pergunta, não necessariamente uma pessoa vai desenvolver o transtorno de personalidade narcisista pelo fato de ter convivido, né, como se isso fosse contagioso. É claro que dentro de qualquer vivência que a gente tem, existe um fenômeno, né, descrito pela psicologia cognitiva, que é a modelagem. Então, é provável que a gente modele alguns comportamentos, alguns padrões, mas não dá para dizer que a pessoa vai se tornar, vai no sentido de desenvolver o transtorno de personalidade narcisista. O que muito provavelmente vai acontecer é que o traço, muita atenção, hein? Traço de personalidade narcisista que essa vítima já tinha, vai se tornar um traço mais acentuado. E aí alguém pode dizer, mas Sérgio, traço de narcisismo? Não, eu não tenho traço de narcisismo. E não é verdade isso, tá? O traço, todos nós temos traço narcisista. E não necessariamente isso é patológico, é saudável até certo ponto. Quando não é saudável é quando há o transtorno. Quando há o transtorno, não vai ser saudável porque vai gerar sintomas e vai prejudicar potencialmente a tua qualidade de vida, né? O transtorno de personalidade narcisista ele é caracterizado por um senso inflado da autoimportância, né? O sujeito atribui a ele próprio uma importância muito grande, ele tem crenças de merecimento absolutos, né? Ele se acha merecedor, ele se acha único, ele se acha especial, e é claro que isso vai perturbar as relações que esse sujeito vai construir em tudo quanto é área da vida dele, não só amorosa, mas profissional, social. O grande problema de lidar com narcisistas é que quem vai vivenciar o maior sofrimento são as vítimas, né? Aquelas pessoas que ele escolher para se aproximar, para seduzir de alguma forma, é aquela pessoa que vai sofrer caso ela dê espaço para isso, caso ela não busque, através de uma psicoterapia, trabalhar as suas questões emocionais, né, trabalhar as suas questões carenciais e de autoestima também. A maior parte das vítimas de narcisista que eu converso, que eu conheço, que eu lanço esse olhar para a história delas, eu vejo geralmente um histórico de baixa autoestima, uma pessoa que já trazia muitas vezes abusos no seu histórico de vida, muito
e muito frequentemente esses abusos ocorrem na infância, mas não só na infância, né? Pessoas que foram abusadas também na adolescência, enfim, né? E na fase adulta também. Abuso não só, quando eu falo de abuso, eu não estou me referindo somente ao abuso sexual, mas existem abusos de diversas ordens, né? E principalmente o abuso psicológico, que é ainda muito subestimado, né? E no entanto, a gente tem já hoje, a gente tem um CID, né? Que é um código, né? Um código que ele é derivado do chamado da chamada classificação internacional de doença, que é uma forma padronizada, né, para que os profissionais de saúde conversem entre si, né? Quando a gente vai falar de um transtorno que uma pessoa tenha, a gente atribui um código, que a gente chama de CID, né? No caso do narcisista, por exemplo, a gente atribui o CID F60.8, que é o CID do narcisismo patológico, né? Existem vários e é claro que a gente não consegue memorizar, né? Só o DSM fala de mais de 300 diferentes transtornos psicológicos, psicopatológicos, enfim. Mas voltando ao cerne da questão, então a gente não se torna, ninguém vira ou se torna um narcisista devido ao fato de ter convivido. O que pode acontecer é uma exacerbação ou uma acentuação de um traço narcisista. Aí você talvez pergunte, mas então como assim traço narcisista todo mundo tem? Sim, se você quiser ficar ainda mais seguro ou mais segura de que essa afirmação procede, esse traço narcisista, também chamado de narcisismo primário, ele foi descoberto em 1914 por ninguém mais, ninguém menos do que o Sigmund Freud, mais conhecido como Freud. Ele descobriu esse traço. E é claro que o narcisismo, na visão de Freud, ele é visto como o núcleo de uma autoestima saudável. Então ele é importante para uma autoestima saudável. E quando alguma coisa falha nessa autoestima saudável, aí é muito provável que você tenha algum tipo de transtorno, porque o transtorno de personalidade narcisista, ele envolve isso, uma dificuldade do sujeito de regular a sua autoestima. Essa é a principal dificuldade do narcisista. Por isso ele precisa fazer muitas das coisas que ele faz para se sentir um pouco menos pior, né? Por isso ele tem tanta necessidade de se afirmar como alguém superior. Por quê? Porque é como se ele tivesse tentando aplacar um vazio que ele tem, né? Eu já vi muitos narcisistas falando sobre esse vazio, sobre essa facilidade que ele tem de vivenciar o tédio. Inclusive, muitos se tornam pessoas extremamente promíscuas, né? Não só a promiscuidade sexual, mas outras promiscuidades, né? Muitos são dados a vícios, são muito cheios de vícios, né? Desde vícios de pornografia, a vício de jogos, bebidas, drogas. Isso é muito comum em narcisistas patológicos, mas não necessariamente é um sintoma do transtorno. Mas é importante que a gente entenda que quando a gente está falando de um transtorno, de uma disfunção, né, ou mesmo se a gente utilizar aí a sigla, né, que é usada pelas literaturas estrangeiras, que usam a sigla NPD, que quer dizer Narcissism Disorder Personality, né? NPD, Narcissist Personality Disorder, que quer dizer desordem de personalidade narcisista, né? Ou traduzindo para o nosso bom português, transtorno de personalidade narcisista. Então, basicamente é isso. Eu estarei trazendo aí novos vídeos, mais informação, para que você continue entendendo cada vez mais e que juntos aqui a gente esteja aprendendo cada vez mais sobre esse transtorno. E
procurando trazer conhecimentos que ajudem você que viveu uma relação abusiva. Então vamos juntos, vamos em frente, vencendo o narcisismo.